Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no SC10. Acabou o programa, muda para lá para assistir se você perdeu alguma parte. E hoje nós estamos recebendo a vice-governadora do estado, Marilisa Ben, delegada Marilisa, seja bem-vinda, parabéns pela conquista, pela posse, ela que é do Partido Liberal lá de Joinville. Delegada de polícia aposentada, se acostuma a ficar atrás de uma mesa como vice-governadora ou não? Obrigada, Roberto, obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui novamente. Agora como vice-governadora, né? Verdade. Já estivemos aqui em outra oportunidade como candidata. Na verdade, não ficaremos atrás da mesa, né? Estamos atendendo muitas pessoas. Hoje estamos aqui dando uma entrevista, mas o objetivo da vice-governadora é trabalhar muito, auxiliar o nosso governador a executar todo o nosso plano de governo. A saúde, a educação, a cultura, turismo, segurança pública, que é a minha área, enfim, dar todo o suporte necessário para que o nosso governador possa governar tranquilamente, de cabeça fria, ajudando todos os secretários. Eu, como delegada de polícia, Roberto, eu sempre trabalhei muito, eu estou acostumada com o trabalho. Quem me conhece na minha região, Joinville e região, sabe que eu arregaço as mangas e vou à luta. Mas aí eu lhe pergunto, vice-governador, Sim. vamos pegar o exemplo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu o ministério, né, Indústria, Comércio e Serviços. A senhora, em algum momento, conversando com o governador Jorginho Melo, chegou a levantar a hipótese de atender alguma área, comandar alguma área dentro do governo? Olha, Roberto, até a gente conversou bastante sobre isso. Só que assim, eu fui eleita para ser vice-governadora. Eu quero estar em todos os municípios atendendo as demandas e trazendo aos nossos secretários que nós estamos escolhendo, baseados em técnicos, para que eles possam dar resposta às demandas necessárias que os catarinenses estão fazendo. Então, assim, eu quero estar junto, estou junto, ao lado dos secretários, ao lado do Jorginho Melo, para a realização desses trabalhos. Se eu pegasse uma pasta, eu ficaria presa a essa pasta. Verdade. E eu não poderia, né, ser os olhos e os ouvidos do governador em todos os lugares. Eu quero, com isso, estar próximo das pessoas para trazer essas informações para o nosso governador, para os nossos secretários. Porque você sabe, quando você está diante de uma pasta, eu já fui delegada regional de Joinville, o teu tempo é muito absorvido com os problemas administrativos diários e você não sente a reação, a intenção do povo. O povo quer alguma coisa que você não está conseguindo fazer a leitura. Então tem que ter essa pessoa e eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que estará sempre ao lado da comunidade, em festas, em eventos, em reuniões, nas prefeituras, vendo de que forma o governo do estado pode colaborar, ligando para os secretários, pedindo auxílio. Dessa forma, nós daremos uma melhor atenção ao povo catarinense. A gente já perguntou, em outra oportunidade, para o governador do estado, se o tamanho do estado, a estrutura do estado de Santa Catarina, lhe incomodava do ponto de vista dimensão. E ele disse que era muito maior do que ele imaginava. A senhora também teve essa percepção ao tomar posse no governo? Ah, sim, com certeza. O nosso estado, ele é gigante pela própria natureza. Ele é maravilhoso. Ele é um estado que ele cresce sozinho. Imagina se ele tiver um governo parceiro, um governo que contribua, que ajude, que é isso que Jorginho e eu prometemos na campanha. Ser um suporte para os municípios e não um órgão que atrapalhe a administração dos municípios. Então, nós queremos crescer juntos, nós queremos ser uma equipe. E no plano de governo, nosso plano de governo de Jorginho Melo, está escrito isso. O que nós queremos fazer? Nós queremos priorizar a saúde, que é um problema em todos os municípios. Nós queremos ajudar na educação, qualificando jovens, qualificando as pessoas para que elas possam ter colocação, que elas possam trabalhar, dando condições para as mulheres no ramo do empreendedorismo, porque as mulheres hoje, elas precisam e a luta precisam trabalhar. Quantas mulheres hoje são as provedoras da casa? Porque já se separaram, já tem outro companheiro, muitas até estão sozinhas, mas elas geralmente ficam com os filhos e às vezes até com os idosos, mãe, sogro, sogra, enfim. Então nós precisamos apoiar essas mulheres, qualificar essas mulheres, colocar elas no mercado de trabalho para que elas possam ter uma renda, para que elas possam se autossustentar também. Eu costumo dizer, Roberto, que um povo rico
tem um governo rico. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudar o nosso povo. Estamos vivendo uma crise, não é só nacional, é uma crise mundial, onde o ser humano precisa se reinventar. Hoje, não adianta você se formar e arranjar um emprego. Eu vou trabalhar numa empresa X. Não, hoje as empresas, elas trabalham com maquinários inteligentes, digitais. Hoje a demanda da parte humana é muito restrita. Então, nós precisamos realmente passar para a informalidade, procurar outros caminhos e ensinar e qualificar o nosso povo. Porque o nosso povo está muito aquém disso, ele não tem acesso, o nosso povo não tem condições financeiras para adquirir esses cursos. Então, nós, como governo, vamos partir para esse tipo de qualificação, de ensino, de conhecimento. Relação entre expectativa e realidade. Sim. O governador, desde o primeiro momento, quando candidato, disse que ele viria fazer fazendo, entrar no governo e fazer fazendo. Mas aí a gente olha com aquela lupa de quem está acompanhando os primeiros dias e vê que ainda não há um secretário oficializado como secretário de Segurança Pública, a sua área, a senhora que não é só uma operadora de direito, é uma delegada de polícia. O que faltou ainda para ter esta estrutura montada? Porque muita gente diz assim, não é um nome, é um plano, uma planificação. O secretário de Segurança Pública é o responsável pela política de segurança no Estado, ditados os pontos pelo governador e pela vice. Por que esse nome demorou para sair? Quando saiu, veio apenas o cumprimento legal de colocar o comandante-geral da Polícia Federal para assumir a área temporariamente. Olha, Roberto, eu posso te dizer o seguinte, todos os secretários que foram escolhidos foram minuciosamente estudados, porque Jorginho Melo sempre falou nas campanhas que era o quê? Que ele queria colocar pessoas com capacidade. Tem que ser pessoas técnicas. E outra coisa, nós estamos vivendo um problema nacional agora, em matéria até de segurança pública. Então, nós precisamos ter muita cautela, nós estamos estudando os currículos, nós temos aí Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, enfim, né, Polícia Rodoviária Estadual. Nós temos que ter um nome que agrade a todas essas corporações, que para nós todas são de extremo valor. Todas exercem muito bem as suas funções. Nós queremos valorizar os policiais, nós queremos aumentar o número de funcionários, nós queremos colocar uma pessoa que transite bem em todos esses órgãos. Então, nós partimos do princípio seguinte, é melhor aguardar um pouco e fazer uma escolha mais acertada do que poderíamos entrar nos primeiros dias nomeando todos os secretários de uma só vez. Não, nós estamos fazendo isso baseado em currículos, em técnicos, em pessoas que tenham esse contato mais pessoal com essas classes. Então, assim, daqui a alguns dias, todos os outros secretários, não só o de Segurança Pública, mas os outros secretários também serão nomeados. Uma coisa, a Assembleia aprovou um reajuste para os vencimentos de governador, vice e secretários. Era até um absurdo se comparado com o mercado em Santa Catarina, boa parte do Brasil. Ficou a contento esses 25.322 mais 24 centavos, tá? Olha, eu fiquei sabendo isso agora, né? Quando entrei na campanha, um dia até me perguntaram, quanto é que a senhora vai receber? Eu digo, olha, eu nem fui pesquisar. Eu entrei por um ideal. Eu entrei por quê? Porque o plano de governo de Jorginho Melo é um plano realmente que atende às necessidades. Eu, como delegada de polícia, sempre batalhei e lutei para atender às demandas das pessoas, porque você como policial, você está à frente, quando a pessoa vem te trazer um problema criminal, ela já te traz o problema social. Sim. Meu marido bebe porque está desempregado há 2 anos, porque não tem condições de pagar a casa, porque nós não temos o que comer, fui no postinho, não tinha médico, não tinha remédio. Então isso te dá uma sensação de impotência, porque você sabe que você vai resolver o problema criminal, vai colocar aquele marido na cadeia e ele vai sair, e os problemas realmente não foram sanados, porque os problemas são mais profundos. Nós temos que tratar a raiz do problema e não podar as folhas da árvore. Então, quando eu fiquei sabendo realmente desses valores agora, né, eu acho assim, eu como delegada de polícia ganho muito bem, mas eu exerço uma função de muita responsabilidade. Verdade. Eu arriscava todos os dias a minha vida quando eu saía de casa. Como eu te falei, deixava meus filhos sozinhos, adolescentes, um cuidando do outro, para poder me dedicar à segurança da vida dos outros. E agora, como vice-governadora, eu vou ter não só uma parte, uma cidade para cuidar, eu vou ter um estado. Pessoas estão sob a minha responsabilidade.
E isso, né, muitas vezes não é só o dinheiro que paga. Você tem que abrir mão da sua vida, da sua família, dos seus momentos de lazer. Você não tem nem dia, não tem hora, você tem reunião 10 horas da noite. As pessoas às vezes acham assim que a pessoa é delegada de polícia e fica sentada lá num trono demandando. Não, você põe a pistola na cintura e parte para o meio do mato e tu não sabe se volta de lá com o bandido, se o bandido volta contigo, né? Vocês já viram que a conversa vai ser interessante até o fim. Mas vou pedir um rápido intervalo agora e vamos tratar de um assunto que interessa a todos os catarinenses depois do intervalo, reforma administrativa. A gente já volta com a vice-governadora Marilisa Ben. Até já. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o SC10, onde você acompanha, inclusive, outras entrevistas já feitas neste espaço. Estamos aqui com a Marilisa Ben, né, delegada de polícia, agora vice-governadora do Estado, ela que é do Partido Liberal. A senhora já concorreu em uma eleição a vice-prefeita de Joinville. Sim. Foi uma experiência diferente desta? Sim, diferente, mas me ajudou muito nessa eleição. Por quê? Porque eu já tinha sido candidata a vereadora e deputada estadual. Certo. Então era uma campanha solo. Certo. Quando você faz uma campanha com mais alguém na majoritária, né, você tem que andar lado a lado, você tem que alinhar os discursos, você tem que estudar o mesmo plano de governo. Então, assim, sou grata ao ex-deputado federal, Marco Tebaldi, falecido, grande amigo, querido, que me oportunizou na época ser a sua vice. E aí a gente correu junto pela cidade em busca dos votos e eu aprendi como lidar com essa situação. Isso me ajudou bastante agora como vice-governadora ao lado do Jorginho Melo, nas campanhas, para a gente alinhar discurso, para a gente apresentar os nossos projetos. Então, assim, foi bastante interessante e valoroso, até a questão, né, de viajar com ele, o tempo, tudo reduzido, mas foi muito bom. Então, assim, valeu a pena. Tem um fato que não pode ser jamais esquecido nesse processo eleitoral de 2022, que foi a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro, à época presidente da República, na campanha. Eu costumo dizer que todos vocês eleitos pelo 22 terão gerações e gerações para agradecer ao ex-presidente da República. Frustra, em algum momento, o fato de ter sido eleito e o ex-presidente não ter sido reeleito? Ah, sim, com certeza, né? Nós somos do mesmo partido, nós subimos nos palanques, nós apresentamos os nossos projetos, alinhados também com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Era eu, Jorginho Melo e Jorge Seife para Senado. Então, assim, você faz um trabalho voltado nesse sentido. Então, é óbvio, né? Quando você vê uma pessoa que é do seu time não se eleger, você fica frustrado. Claro. Mas a vida segue. Nós temos que trabalhar e trabalhar muito e eu espero que o governo federal entenda que Santa Catarina é um gigante, que Santa Catarina é uma liderança no agronegócio e que nosso povo é um povo trabalhador, é um povo que cresce a cada dia, independente de qualquer tipo de crise, qualquer pandemia. O Estado está sempre à frente, sempre crescendo, graças ao nosso povo que é muito trabalhador. A senhora vê algum problema, mesmo que do ponto de vista ideológico ou político-partidário, em lidar com o governo do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula? Eu acredito que não, pelas colocações que eu acabei de fazer. Se ele olhar para Santa Catarina, como eu estou dizendo para você, que é um gigante e que nós temos muito a oferecer para o Brasil, para o mundo, né, eu tenho certeza que nós não teremos problema nenhum de sentar à mesa e negociar. Todo governo tem que pôr a sua marca, impor e também desenvolver a estrutura que melhor lhe convém, que casa com o projeto, com o plano de governo, etc. e tal. O governo de Jorginho Melo e da senhora tem esse desafio a partir de agora, implementar uma reforma administrativa. Em que ponto ela está? Roberto, nós estamos começando pela prioridade. Foi esse o nosso desafio, será, a partir de agora, diminuir as filas, tá, de cirurgias eletivas. Nós precisamos melhorar a saúde. Eu compactuo com o Jorginho Melo dessa prioridade, porque ninguém pode trabalhar sem saúde.
Ninguém pode querer crescer sem saúde. Ninguém pode almejar e ter ambição sem saúde, seja ela física ou mental. Então, nós precisamos realmente dar uma atenção e um gás, né, na saúde, para que depois a gente, juntos com a educação, com a segurança, com o turismo, com a cultura, com as escolas, enfim, com tudo, a gente possa trazer junto. Mas a saúde é a prioridade. Eu quero estar junto com a Carmen Zanotto, a nossa secretária, é a nossa deputada que sempre trabalhou em prol da saúde. Ela é maravilhosa, é uma mulher inteligentíssima, é uma pessoa graduada nesse assunto e que certamente terá todo o nosso apoio para que faça realmente uma reforma, um trabalho nesse sentido. E no sentido amplo da reforma administrativa, mudar a estrutura de secretarias, desmembrar uma diretoria de uma secretaria, como é o caso da Ciência, Tecnologia e Inovação, criar uma nova, mudar o nome de pastas e também redirecionar. Isso vai ser um trabalho cirúrgico ou um trabalho de maior porte? Eu acredito que é um trabalho de maior porte. Por quê? Porque Santa Catarina está crescendo muito. Nós precisamos realmente desmembrar alguns setores para que eles recebam a devida atenção. Não se pode colocar tudo dentro de uma só pasta e dizer que é tudo a mesma coisa e dar... Guarda-chuva. Um guarda-chuva, fazer que a pessoa dê conta daquilo tudo. Eu vou te dar um exemplo, porque eu estou entrando agora no governo, estou me adaptando, eu estou conhecendo a situação. Mas vou te falar da minha delegacia. Quando eu inaugurei a Delegacia da Mulher, há 30 anos atrás, ela era a Delegacia da Mulher, de proteção à mulher. Eu tinha todo o meu pessoal e todo o meu staff, o meu conhecimento para dar acolhimento a essas mulheres. Depois colocaram criança e adolescente. Depois colocaram criança, adolescente e adolescente infrator, que não tem nada a ver com vítima, que são infratores. Sim. E depois foi reinaugurada pela terceira vez como mulher, criança, adolescente e idoso. Ótimo, só que a estrutura ficou menor do que era 30 anos atrás. Aí eu pergunto para você, como que você dá conta de 5 delegacias especializadas Dentro de uma só? Dentro de uma, com uma só delegada. Porque quando eu me aposentei, eu era a única delegada. E aí eu tinha 1000 ocorrências mês com 10 funcionários. E quando eu entrei há 30 anos atrás, em 14 de março de 1991, eu tinha 10 funcionários e tinha 50 ocorrências mês. Olha o atendimento. Olha a dedicação, olha o tempo. Então, assim, é isso que eu estou fazendo um exemplo, um comparativo. Você quer bom trabalho, você tem que dar condições e estrutura para que esse trabalho seja realizado. Também existe aquele compromisso do governador da universidade gratuita, né, dos cursos gratuitos. Isso foi não só uma proposta de campanha, como foi a proposta, uma das que caíram no gosto do eleitor. O eleitor conversava isso na rua. É difícil materializar isso, até porque tem que saber exatamente de onde vem o recurso, como é que vai ser empregado, como vão reagir as universidades, qual é a estrutura que elas vão oferecer. Essa pergunta que você me fez, me fizeram na campanha. Mas como que ele vai fazer isso, doutora? Tem verba para isso? Será que nós vamos conseguir? Eu comentei com o Jorginho Elides Marilisa faz 2 anos que eu estou estudando tudo sobre Santa Catarina. Eu, como senador, estou estudando tudo sobre Santa Catarina e tudo que eu estou colocando no meu plano de governo, eu sei cada centavo de onde eu posso retirar para poder executar esse projeto. Então, ele sabe de onde tirar, ele sabe que é possível fazer. E outra coisa, nós vamos dar o ensino gratuito para essas pessoas e depois não é totalmente gratuito, será uma parceria. Nós vamos adiantar esses valores para que as pessoas possam se formar e depois elas vão devolver isso em trabalho. A pessoa que se formar em medicina, ela vai trabalhar, digamos, 1 ano ou 2 anos na faculdade, vai trabalhar nos hospitais, prestando serviço como residente, 1 ou 2 vezes por semana. É um retorno. Um advogado, defensoria pública, como eu fiz na minha época, eu comecei as minhas atividades como advogada, trabalhando gratuitamente para aprender. Advogado da Ativa. Da Ativa. Então, hoje, eles vão trabalhar nos setores do governo, dando esse atendimento como defensores dativos. Então, assim, quanta coisa nós podemos, enfermeiros, médicos, advogados, engenheiros, enfim. Daquelas demandas inadiáveis. Não passa um dia, uma semana que não venham imagens desses problemas climáticos que Santa Catarina está convivendo há anos.
Existe um plano estratégico, uma tentativa de minimizar os efeitos disso, claro, em colaboração com as associações de municípios, com as prefeituras? Sim, a Defesa Civil já está fazendo um trabalho. O nosso secretário, Coronel Armando, ele já está fazendo todo um levantamento, porque você sabe que de alguns anos para cá mudaram muito. A situação climática, assim, esse ano mesmo, assim, foi completamente diferente de todos os outros anos. Nós tivemos aí inundações, deslizamentos, fechamentos de BR, como aqui com o caso com o Paraná. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho preventivo, vendo de que forma nós podemos tentar evitar essas catástrofes, alertando também os municípios, fazendo um trabalho em conjunto para que a gente possa, pelo menos, passar por essas situações com menos traumas. Gente, Marilisa Bento, governadora de Santa Catarina, delegada de polícia aposentada, muito obrigado pela sua presença. Podíamos ficar conversando aqui horas. Com certeza. Mas é um perfil diferente para um cargo que tem a exigência do poder em Santa Catarina, mas só para lhe alertar, não tem governo em Santa Catarina que entre em janeiro que não enfrente problemas climáticos. Está virando batismo de governador. Dito isso, um grande abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima.